obrigado, Senhor, pela tua direção. Obrigado por nos direcionar. Eu te agradeço, meu Deus, pela minha vida, pela vida da minha esposa. Eu te agradeço, Senhor, pela vida, Pai, daqueles que nos seguem, das nossas ovelhas, Pai. Eu te agradeço, meu Senhor, pelo ministério, Senhor, pelos dons que o Senhor entregou, Pai. Tudo é teu, Senhor. Tudo pertence a ti, Pai. Nós só estamos administrando, Pai. Nós só estamos cuidando, Senhor, zelando, Senhor, por aquilo que o Senhor nos entregou. Aleluia, louvado seja o teu santo nome. Eu te agradeço, meu Deus, pela vida dos nossos vizinhos, dos vizinhos da direita, o vizinho da esquerda, da frente, de trás dessa rua. Daqueles, Pai, em nome de Jesus, que nos conhecem, daqueles que não ainda nos conhecem. Dentro de alguns dias, Pai, nós estaremos saindo, Pai, no campo missionário, Senhor, no campo de evangelismo, Pai. Nós estaremos adentrando no campo do inimigo. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor vá na nossa frente, que o Senhor vai preparando o terreno, preparando a caminhada, preparando a jornada, Pai. Que o Senhor envie os seus anjos de guerra nesse momento, Pai. Aleluia. Para preparar a nossa caminhada, a nossa chegada. Que aonde nós chegarmos, Pai, em nome de Jesus, haja uma manifestação sobrenatural da Tua presença, Pai, em nossa vida. Que quando nós chegarmos diante daquelas pessoas, Pai, elas sejam impactadas por Ti, Senhor. Quando nós abrirmos nossas bocas, Pai, que eles vejam que tem Deus, Pai, em nosso coração. Que eles vejam o amor, Pai, o Teu amor que está em nós. Que eles vejam, Pai, em nome de Jesus, a Tua sabedoria. Que eles vejam, Senhor, a Tua presença, a Tua unção, a Tua autoridade, Senhor, a Tua glória, o Teu poder, abaixo, orei, carabarabá. Que eles vejam, Pai, em nome de Jesus, o Teu sangue, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que está em nós, Pai. E que venha, Senhor, sobre cada pessoa, Pai. Que eles sejam, Pai, em nome de Jesus, lavados e remidos pelo Teu sangue precioso, Pai. Meu Senhor, meu Pai, o Senhor sabe das nossas condições. Mas quando nós sairmos, Pai, eu pela fé, Senhor, eu profetizo nesse momento. Que quando nós sairmos, Senhor, abaixo, orei, carabai, e aqueles que vierem, Senhor, resgatados do inferno, Senhor, eles encontrem, Pai, em nome de Jesus, esse lugar totalmente preparado para eles, Pai. Aleluia. Que ele seja transformado, Senhor, para a Tua glória, Senhor. Glória a Deus. Que nós tenhamos, Senhor, cadeiras suficientes para abrigar e confortar, Pai. Que nós tenhamos condições, Senhor, em nome do Senhor Jesus, de fazer a Tua obra, a Tua vontade nesse lugar. Meu Deus, é pela fé, Pai, que nós Te servimos. É pela fé que nós Te adoramos. É pela fé que a nossa vida está diante de Ti. É pela fé, Pai, que nós entregamos de volta nas Tuas mãos, Pai. Entendendo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que nós não somos dignos, Pai, de cuidar de nós mesmos. É pela fé, Senhor, que nós proclamamos a Tua palavra. É pela fé, Senhor, que eu dobro o meu joelho, Pai, decreto, chorei, carabarabá, e ministro, Pai, a cura, Senhor, sobre a vida daqueles que estão necessitando nesse momento. Que Teu sangue precioso venha lavar do alto da cabeça, a planta dos pés, retirando toda a impureza, todo cansaço, toda, aleluia, tristeza, chorei, carabarabá, todo fardo pesado, Pai. Que o Senhor venha retirar, Pai. Que o Senhor venha, Pai, em nome do Senhor Jesus, sustentar, Pai, as nossas mãos, os nossos pés, o nosso corpo, Pai, a nossa estrutura nessa caminhada, Pai. Que o Senhor venha fazer um mover, aleluia, no Boas Novas, Pai. Eu decreto, Pai, e declaro, Pai, o Boas Novas a Ti, Senhor. Sim, meu Deus. O nome desse lugar é profético, Pai, é Boas Novas. E assim que tem que ser um lugar de bênção, tem que ser um lugar de harmonia, de alegria, de presença de Deus. Batalha, Senhor, toma conta desse lugar. Retira, Senhor, da mão do inimigo, entrega na mão dos Teus filhos. E que toda a casa, toda a família, onde nós chegarmos,
eles venham, Senhor, em nome do Senhor Jesus, e aceitar a palavra. Que eles venham ouvir, Senhor, que essa palavra, Pai, ela surta o efeito, Pai, que ela vai ser enviada. Que ela venha, aleluia, que essa semente que vai ser lançada, ela venha brotar em pouco tempo, que ela venha germinar, que ela venha nascer e crescer forte e saudável, Senhor, abaixo, né? E que ela dê muitos frutos, Senhor, no futuro. Eu ainda me lembro, Pai, da semente que foi semeada no meu coração. Quantas pessoas vinham e entregavam um folheto evangelístico para mim. E uma hora, Pai, surtiu o efeito. Eu louvo a Ti, Senhor, pela vida daqueles, dos Teus pequeninos, Senhor, que saíram, Pai, a semear a preciosa semente. Hoje eu estou aqui, Senhor, para Te adorar, Te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor irá fazer na minha vida. Eu sou fruto, Pai, de uma semente que foi semeada, Pai, no campo. E hoje eu estou aqui, Senhor. Assim como eu fiz, Pai, dentro de pouco tempo nós vamos sair de novo no campo. E que a nossa missão, Pai, que a cada missão, Senhor, vidas sejam entregues no Teu altar. Aleluia. Que haja todas as vezes, Pai, que nós saímos. Assim eu profetizo em nome de Jesus. Que todas as vezes que nós saímos desse campo, aleluia, Rabá, chorei, que almas venham se render aos Teus pés. Aleluia. Que sempre haverá festa no céu por toda a semana que nós saímos. Aleluia. Porque foi para isso que o Senhor nos levantou. Foi para as missões. E aonde o Senhor nos levar, Pai, aonde nós estivermos, na cidade, no estado, no país, que aonde nós pregarmos, aonde nós anunciarmos a Tua palavra, vidas venham diante de Ti. Glória a Deus. Que haja sempre o arrependimento, Pai. Porque foi para isso que o Senhor nos levantou. É para isso que o Senhor nos está levantando. É para isso que o Senhor nos chamou. E continua ardendo em meu coração, Pai, as missões. Eu Te louvo, Pai, pelo amor que está no meu coração. Eu sei que parte de Ti, não parte de mim. Eu Te agradeço por isso, Senhor. E que eu venha estar apto, Senhor. E que eu venha sempre estar na Tua posição, Pai. Não na minha posição. Meu Deus, meu Pai, abençoa, Pai, os Teus santos, Pai, que estão na live. Livra a casa deles, livra eles de todo mal. Livra os Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Dá, Senhor, em nome do Senhor Jesus, a direção que eles estão pedindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero eu Te apresentar também, antes de encerrar, a vida de todos os pastores, Pai, que eu conheço, Pai. Todos os ministérios, Pai. No final, Pai, eu vou Te apresentar, Senhor, a vida deles diante do Teu altar, Senhor. Mais especificamente, Senhor, Senhor, venha dar graça, Senhor, venha dar conhecimento, Senhor, venha renovar todos os dias a Tua unção sobre cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos louvar. Hoje, culto de ensinamento da palavra. Aleluia, Jesus. Vamos louvar o hino da harpa. Amém? Aleluia, Jesus. Número 10 da harpa cristã. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é o céu, o universo e pertence
Salvador. Ai, glórias, ó remidos, o seu sangue limpa o pecador. Temos nós ao Santo Espírito, mil louvores por seu nome, por sua graça tão imensa, glória a Ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, o seu sangue limpa o pecador. Glória, glória ao Pai bendito, glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, o seu sangue limpa o pecador. Número 11 da harpa cristã. Ó cristãos, que avante, avante, por Jesus essa igreja lutar, com a palavra essa espada flamante, vamos irmãos pelejar. Ó cristãos, sempre avante na vida, o evangelho com fé a pregar, ao trabalho o Senhor nos convida, vamos pois com Jesus pelejar. Ó cristão, vem avante, avante, boas novas queridos levar, por cidades e vilas adiante, salvação vamos nós proclamar. Ó cristãos, sempre avante a vida, o evangelho com fé a pregar, ao trabalho o Senhor nos convida, vamos pois com Jesus pelejar. Ó cristão, em avante, avante, pois agora já temos ganhar, nesse dia em que Cristo triunfante, neste mundo há de sempre reinar. Ó cristão, sempre avante na vida, o evangelho com fé a pregar, ao trabalho o Senhor nos convida, vamos nós com Jesus pelejar. Ó cristão, vem avante, avante, escilários não devemos ter, e a vanguarda do exército brilhante, em gloriosa vitória de fé. Ó cristão, sempre avante na vida, o evangelho com fé a pregar, ao trabalho o Senhor nos convida, vamos pois com Jesus pelejar. Ó cristãos, vem avante, avante, com coragem sem nada temer, com Jesus divino comandante, nós havemos irmãos de vencer. Ó cristãos, sempre avante na vida, o evangelho
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Número 12, da harpa cristã. Pecador, vê a luz, veio para ti, lá na cruz do Salvador, onde a vida deu e do lado seu corre sangue redentor. Ó, já como estás, vem agora ao Salvador. Sua vida deu, tudo padeceu, não demores, já pecador. Na escuridão do jardim orou, tão aflito meu Senhor. Quando canteou, sangue seu suou, no Getsemane em dor. Ó, vem já, como estás, vem agora ao Salvador. Sua vida deu, tudo padeceu, não demores, já pecador. Vê o Salvador com as feridas mãos, te chamando pecador. Vida eterna tem os que nele têm e aceitam seu amor. Ó, vem já, como estás, vem agora ao Salvador. Sua vida deu, tudo padeceu, não demores, deixa pecador. Vem a Cristo, vem, confessando já, teus pecados e te ouvirá. E no coração sentirás perdão, pois Jesus te perdoará. Ó, vem já, como estás, vem agora ao Salvador. Sua vida deu, tudo padeceu, não demores, deixa pecador. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, louvado Aleluia, seja glória a o nome Deus, do louvado seja o Senhor. nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Pegue sua Bíblia comigo. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Em Abacuque 3, capítulo 3, versículo 17. Abacuque 3, versículo 17. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Diz assim a palavra do nosso Deus. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vinha, o do produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia, Jesus. O Senhor é a minha força e fará os meus pés como, aleluia, Jesus, como das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Aleluia, Jesus. Amém, aleluia, Amém. glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, aleluia, nessa noite Ele te dá uma ordem, aleluia, aleluia, para você se alegrar na presença dEle.
Aleluia, Jesus. E manter a sua fé em ação. Oremos, agradecendo pela palavra. Soberano Deus, eterno Pai, diante da tua presença, estamos aqui, Senhor, para te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de estar na tua presença, Senhor. Pela tua misericórdia, Senhor, que nos alcançou, Senhor. Aleluia, obrigado, Jesus, pela tua palavra, Senhor, que nos fortalece a cada dia, Jesus. Dando ânimo, Senhor, força para caminhar para contigo, Jesus. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor, o Senhor da minha salvação, Pai. Obrigado, Jesus. Aonde, Senhor, este áudio chegar, Senhor, nesta noite, Jesus. Que essa palavra, Senhor, a chegar, Jesus. E tu venha, Jesus, da fonte, Jesus. A fonte de vida eterna, Senhor. A fonte de alegria, Senhor, que está na tua presença, Pai. Traz a tua alegria, Senhor, para essa pessoa, Pai, que se encontra, Senhor, com o espírito abatido nessa noite, Jesus. Tu és o Senhor da alegria, Senhor. Tu és o nosso Senhor, Pai. E por isso te agradecemos, Senhor, nessa noite, Jesus. Pela tua graça que nos alcança todos os dias das nossas vidas, Senhor. Obrigado, Jesus, porque tu és fiel, Senhor. Tu permanece fiel todos os dias para conosco, Senhor. E por isso eu te agradeço, Senhor, nesta noite. Eu sou grata a ti, Jesus. Aleluia, pelas tuas misericórdias, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, Jesus, para conosco, Senhor. É no nome do teu Filho amado Jesus que eu te agradeço nesta noite. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Engrandeça o nome do Senhor. Aonde você estiver, aleluia, nesta noite. O Senhor, aleluia, vem te abençoar. Aleluia. Com a mão poderosa. Com a palavra dele. A palavra dele que é fonte de água viva para nossas vidas. Que você seja abençoado nesta noite. Aleluia, Jesus. Nós somos o Ministério Pentecostal de Missões Jesus Luz para as Nações. Aleluia. Onde fica situado, aleluia, este ministério. Louvado seja o nome do Senhor. No conjunto Boas Novas, na antiga Rua 11, Gaspar de Lemos. Aleluia. Se você que quiser nos visitar, aleluia, você será bem-vindo. O nosso culto é dia de quarta-feira às 19 horas, culto de ensinamento da palavra. Todas as quais estamos aqui, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Você é o nosso convidado especial nesta noite. E é sexta-feira, nosso culto de cura e libertação. Sexta-feira forte. Tem sido forte. Aleluia, a palavra do Senhor que liberta. Amém, aleluia. Aleluia, e eu creio na minha vitória e na sua vitória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aos domingos, que é o nosso culto da família. Aleluia, você é o nosso convidado especial para estar conosco. Convide você e sua família, traga a sua família para a casa do Senhor. A fartura de alegria na presença do Senhor. E você é o nosso convidado especial, está conosco. Amém? Se você sentir no coração, desejo no coração de nos visitar, nos procure, você que na internet, aleluia, no Facebook, nos procure, chame-se no Message, a gente vai passar o endereço direitinho, aleluia, para você cultuar conosco, aleluia, o nosso Deus. Vou estar aqui passando para o pastor Luiz, do Talit, ele que vai ministrar o ensinamento da palavra, e você será abençoado, amém? Aleluia, Jesus. Graça e paz, povo de Deus, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus pela sua vida, você que nos acompanha pela rede social, você que está acompanhando aí na sua residência, na sua casa, que você seja, aleluia, edificado pelo estudo que vai ser apresentado nesse lugar. Toda quarta-feira, o culto de doutrina e ensino, nós estamos apresentando um estudo diferente. Não é diferente da palavra, dentro da palavra de Deus, diferente do que geralmente nós estamos acostumados a ver num dia de
de culto, de ensino. Nós apresentamos estudos mesmo focados dentro da teologia ou dentro da palavra de Deus. E na semana passada nós estivemos apresentando a martiologia, que é a doutrina do pecado. Aleluia, e as pessoas estão recebendo os estudos para a glória de Deus, têm sido edificados, né, pela palavra. E hoje o Senhor nos direcionou nessa semana que passou a nós estarmos apresentando. E há algum tempo atrás eu fiz uma live e ali eu apresentei um estudo sobre o Espírito Santo de Deus, a pessoa do Espírito Santo. E naquela ocasião, foi no dia de manhã, nós tivemos uma live e a gente não conseguiu concluir, né, o estudo porque é muito longo. A doutrina do Espírito Santo para a teologia ela é muito extensa. E nós paramos nos dons espirituais. Nesse momento hoje nós vamos apresentar um estudo específico sobre os dons espirituais. Glória a Deus. Amém? Amém. Você é um assunto que tem muitas pessoas têm muita dúvida, confundem dom com talento. Aleluia, tem diferença e nós vamos entender isso hoje. Existe uma diferença entre um dom e talento. Nós vamos tratar sobre os dons espirituais. O que vem, tudo vem de Deus para o homem, mas especificamente é dado por Deus. Eu vou dar uma pausa só por um momento para tirar essa interferência que está aqui no som. Só um minuto, por favor. O retorno que está muito alto, aí estava dando microfonia. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, povo de Deus. Glória a Deus. Então, hoje nós estaremos apresentando, e numa outra oportunidade, na próxima semana, você que nos assiste aí, se você quiser estar acompanhando as nossas lives, o interessante que eu vou mostrar para você é o seguinte: o que de graça eu recebi, de graça eu estou dando. Eu conheço, aleluia, ministério. Eu não vou falar de ministérios, eu conheço pessoas que cobram para apresentar um estudo desse dentro da escola de profeta ou outros seminários, é pago. E eu estou oferecendo gratuitamente. Nós não vamos cobrar nada para ninguém, porque nós entendemos que de graça nós recebemos e de graça nós vamos dar. Isso provém do Senhor, do Espírito Santo de Deus para a minha vida. Amém? Amém? E na próxima semana, hoje nós vamos apresentar os dons espirituais. Na próxima semana nós vamos apresentar os dons ministeriais. E aí, numa determinada ocasião, nós vamos retornar para apresentar a pessoa do Espírito Santo de novo. Porque não foi apresentada no culto. Amém? O estudo. Você que nos acompanha, você que nos assiste, esteja atento. Nós vamos estar apresentando muitos conteúdos excelentes. Claro que está resumido o estudo. Ela é uma matéria, essa paracteologia é uma matéria dentro de um curso da faculdade de teologia. É bem extenso dentro da faculdade, mas é uma introdução. Você que sente no seu coração vontade de buscar conhecimento, entendimento das coisas de Deus, da palavra de Deus, você que almeja futuramente buscar, assim como eu já estive dentro da faculdade, não consegui concluir meu curso naquela época, mas eu pretendo retornar para concluir em nome de Jesus, no tempo oportuno, no tempo de Deus, né? Porque hoje a gente está numa outra caminhada e falta tempo para a gente. Mas Deus ele vai dar condições, eu creio, em nome de Jesus.
um determinado tempo dele. Ele vai nos dar condições de retornar. Você que sente essa vontade, faça. O que você fizer para melhorar o seu ministério é válido. Dentro da palavra de Deus, né? Amém? Então vamos lá, vamos começar. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Acerca dos dons espirituais. Versículo 1 em diante. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos, mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Aleluia. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las, mas um só é o mesmo Espírito mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça onde você está, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho diante de Ti, diante do Teu altar. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos, Senhor. Senhor, eu me diminuo, Pai, para que o Senhor venha crescer nesse momento. Meu Deus, se o Senhor não for na minha frente, nada eu vou poder fazer, Pai. Se o Senhor não estiver comigo, nada eu vou poder fazer. Nada eu posso falar, Senhor. Mas que eu venha falar somente de Ti, Senhor, das Tuas coisas. Coloca as Tuas palavras na minha boca, Pai. Abre o meu entendimento, Pai, o discernimento. Em nome de Jesus, tira, Pai, todo o atrapalho da nossa mente. Tira todo pensamento contrário, todo sentimento contrário, toda ação contrária nesse momento, Senhor. Quebra. Em nome de Jesus, meu Deus, manifesta a Tua glória, a Tua unção, o Teu poder, a Tua autoridade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, o Espírito Santo continua distribuindo os dons espirituais para a sua amada igreja ainda hoje. O que a gente vem observando no decorrer da nossa caminhada é que pouquíssimos, raros, não vou dizer raros de uma maneira geral, mas a igreja são milhares de pessoas. E os dons, eles estão a nosso favor. O dom de Deus, ele é dado por Deus. Nós precisamos diferenciar o talento do dom. O talento, aleluia, ele já nasce, todos nós nascemos com talentos. O talento, ele já está em nós. Ele só vai ser desenvolvido, são aptidões para algo. Um exemplo, eu nasci com um talento para cantar.
no decorrer da caminhada, esse meu talento vai ser desenvolvido através de técnicas vocais, através de exercícios, através do conhecimento, através de aulas de canto. Isso são o desenvolvimento de um talento. Outro exemplo, o futebol. O jogador de futebol, ele nasce com um talento. Existem muitos meninos, mas poucos têm um grande talento futebolístico. Esse talento ele pode ser desenvolvido, ele pode ser aperfeiçoado através de técnicas. Mas já nasceu inato da pessoa. A palavra nato quer dizer da pessoa. Já nasce com a pessoa. Deus distribuiu talentos para todas as pessoas. Todos têm talentos. Esses talentos precisam ser desenvolvidos. Porém, amados irmãos, os dons, a palavra de Deus, dom espiritual, ele vem do Espírito de Deus. Ele vem de Deus, que é Espírito para o homem. Esses talentos, eles não vêm, aleluia, eles não são dados no nascimento, eles são adquiridos, aleluia, a partir de um entendimento, aleluia, e são distribuídos no meio do corpo de Cristo. Os dons, eles são específicos para a igreja do Senhor. As pessoas falam, ele é muito talentoso, ela é muito talentosa, mas quando você ouve a pessoa falando isso, ela está falando sobre algo que já nasce com a pessoa. E o dom de Deus não, ele é adquirido, ele é dado por Deus, mediante, aleluia, uma vontade daquela pessoa em receber o dom. Quando você se depara com o livro de 1 Coríntios, capítulo 12, aonde é relatado os dons espirituais, e você lê que esses dons eles estão repartidos por todos, para todos. E aí nós entendemos o seguinte: dentro do corpo de Cristo, de uma congregação, existem os dons de Deus espalhados sobre a igreja do Senhor. Esses dons, aleluia, eu preciso entender que esses dons eles são dados por Deus para desenvolvimento espiritual do corpo de Cristo, para edificação daquela igreja, daquele local. Mas você também vai observar que existem contradições no uso desses dons. Tem pessoas que usam por vontade financeira, e aí é uma deturpação do entendimento do que está na palavra de Deus. Eu não posso usar o dom que Deus me entregou para usufruir em benefício próprio, para retirar de alguém algo financeiro, para cobrar. Tem pessoas, aleluia, cobrando hoje para revelar algo sobre na vida da pessoa. Hoje a situação está tão complicada que a gente vai orar em alguém, como já aconteceu comigo, e a pessoa olha para mim e pergunta assim: o senhor viu alguma coisa? Aí eu fico pensando assim, meu Deus, quer dizer que eu sou obrigado a ver então? Aí eu respondi assim: eu não vi, mas se Deus me mostrar, eu falo. Nós precisamos entender, igreja do Senhor Jesus, e você que está nos acompanhando, que quem dá o dom é o Espírito Santo. E aí a gente vai entender sobre os dons. Hoje um dom que está em evidência é o de revelação. Mas tem pessoas que não sabem o que significa esse dom, o que é esse dom. Se você for perguntar, aleluia, você vai ver as pessoas sem o entendimento sobre o que é esse dom. E aí, se você pedir explicação, vai surgir N explicações sobre o dom. Amém? A palavra dom, ela vem do grego charisma. No singular é charismata. No singular é charisma, no plural charismata ou carismata. Os dons são talentos e habilidades dadas por Deus à sua igreja com o objetivo de servir melhor aos santos.
os dons espirituais podem ser classificados em 3 grupos. Você que está nos acompanhando, se você quiser pegar uma caneta e um papel para anotar, faça isso. Faça isso. Ou então, no decorrer, após, ou você pode pegar e verificar o estudo, amém? Mas se quiser acompanhar junto com a gente, se você quiser fazer alguma pergunta, pode fazer também. Deixe seu like, compartilhe, para que as outras pessoas tenham, aleluia, a possibilidade de aprender junto conosco. Nós estamos aprendendo também uns com os outros. Então, nós já vimos que os dons eles são em benefício dos santos da igreja do Senhor Jesus Cristo. Os dons espirituais podem ser classificados em 3 grupos. Primeiro, os dons de revelação, os dons de poder de Deus, os dons vocais. Eles são 3. Os dons de revelação, os dons de poder e os dons vocais. 3 classes de dons. Os dons de revelação servem para orientação espiritual da igreja e do ministério na sua tomada de decisões. Vou repetir. Os dons de revelação servem para a orientação espiritual da igreja e do ministério na sua tomada de decisões. Você está vendo como é sério? Dom de revelação serve, aleluia, para uma tomada de decisão e auxílio ministerial para uma tomada de decisão. Orientação espiritual. Hoje, o que mais a gente vê em determinados lugares, não vou citar lugares, mas vou citar um exemplo. Monte de oração. Irmão, vamos levar para outro lugar. Vigília. Hoje a gente vê muito. É um celeiro de vasos de Deus. É uma bênção a vigília, eu gosto. Mas a gente vê muitas situações que não estão em conformidade com o que está na palavra de Deus. Pessoas sendo usadas nos dons espirituais. Porém, a gente vê também muitas situações que não condizem com a palavra de Deus. Só um exemplo, outro. Eu vivenciei testemunho de pessoas que me contaram que pessoas cobravam para fazer campanha no monte de oração só para revelar. Pessoas que cobram para revelar. Talvez essa pessoa que cobra nem seja o Espírito de Deus revelando. Porque eu não vejo Deus numa situação dessa. Eu não consigo discernir que Deus vai revelar uma coisa para alguém sabendo que aquela pessoa está cobrando. O que eu acredito, porque assim como tem o Espírito Santo, os demônios eles falam também, viu? Os demônios, se você... Quem saiu de onde eu saí, eu não fiz, mas eu sei o que acontece. Eu saí, já estive dentro de um lugar de feitiçaria. Eu sei que o próprio demônio, ele fala com a pessoa e fala o que está acontecendo na vida daquela pessoa que está lá. Por que acontece isso? Porque ele vê, ele entra dentro da casa e começa a acompanhar o dia a dia daquela pessoa. Ele não entra dentro das casas, ele entra dentro do corpo, como é que ele vai entrar na casa? Então ele consegue transmitir também a vida daquela pessoa. O que a pessoa fez, o que a pessoa está fazendo. E aí aquela pessoa que está ali sendo o interlocutor, o canal, recebe a mensagem do demônio e passa para aquela pessoa. E aquela pessoa vai dizer, meu Deus, olha que coisa
tremenda. E ali a pessoa está sendo usada pelo demônio. Eu não estou blasfemando contra o Espírito Santo, porque eu sei que o Espírito Santo pode usar também a pessoa, porque ele tem compromisso com a sua igreja, né? Aquela pessoa lá que está precisando, a pessoa pode ser usada também. Mas também eu acredito também dessa forma também. Amém? Então, quem revela não é o homem. Quem revela é o Espírito de Deus para nós. O Espírito de Deus fala para nós assim, assim, assim. O Espírito do Senhor revela até o pensamento também. Quando aquela pessoa está pensando ao contrário, o Espírito Santo revela para nós. Quem tem esse dom está entendendo o que eu estou falando aqui. Então, esse dom de revelação, ele deve ser usado para uma orientação espiritual da igreja e do ministério para tomada de decisão. Um exemplo, aí o homem de Deus é usado em revelação, vem lá diante da igreja, é usado, revela algo que está acontecendo naquele lugar, que é para que seja tomada uma decisão em benefício de todos, ou revela para o pastor algo que está acontecendo, revela para a igreja algo que está acontecendo, revela para o irmão algo que está acontecendo na vida dele, para que ele venha, aleluia, crescer espiritualmente, para que venha se posicionar em benefício da igreja do Senhor Jesus Cristo. Que eu não falo igreja, eu não falo de templo, eu falo de templo, aleluia, no espiritual, o templo de Deus, que somos nós, o templo do Espírito Santo do Senhor. A igreja somos nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Os dons de poder servem para a manifestação do poder de Deus na igreja, através de sinais, prodígios e maravilhas. E os dons vocais servem para comunicar os desígnios de Deus para a igreja, no sentido de exortar, edificar e consolar o povo através da elocução, que é a ação de anunciar o pensamento por meio das palavras. Vejamos. Vamos lá, vamos ver o dom do poder. Sinais, prodígios e maravilhas. É um dom de Deus que é entregue para o homem. O dom de poder. Nós vamos diferenciar. Daqui a pouco a gente vai diferenciar o dom de revelação, o dom de poder e o dom de vocais. Ele vai ficar mais claro para vocês entenderem. Mas o importante é que vocês entendam que Deus, ele vai usar pessoas para transmitir uma mensagem, que é a profecia. Deus vai usar pessoas para transmitir uma revelação, para revelar algo dentro do ministério, da igreja, como um todo, o corpo de Cristo. E Deus também vai usar sinais, maravilhas e prodígios para que as pessoas vejam a operação do seu grande poder no que é impossível dentro da situação. Deus vai manifestar o poder no impossível, a glória dele no impossível. Amém? Primeiro ponto, o dom de revelação. Agora a gente vai aprofundar. Os dons de revelação são a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espírito. 1 Coríntios 12, 7 a 10. Diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dom de curar, a outro, operação de milagres, a outro, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretar. Lá em primeira Aleluia, Jesus.
A Salomão foi dado o dom de sabedoria. Salomão, quando Deus entregou para ele a sabedoria, foi porque ele viu a necessidade e a incapacidade dele em comandar aquela grande nação. A palavra de sabedoria, ela vem para um homem para que a gente consiga, aleluia, administrar com excelência o que Deus entregou. Salomão, ele se viu numa situação que ele foi obrigado a julgar entre uma situação. A Bíblia fala que existia duas mulheres e uma delas dormiu sobre a criança e matou, e a outra viu, pegou o filho da outra. E quando ela acordou, ela trocou. A que estava com o filho vivo viu que o filho estava morto. E aí entraram em contradição. E essa situação foi levada diante do rei, que era Salomão. E Salomão, com a sabedoria que Deus entregou para ele, tomou uma decisão de que nenhuma das duas ficariam com o filho. Ou seja, decretou a morte daquela criança. E ali, quando foram para pegar a criança, a mãe verdadeira, a que não era, impediu a morte. Então ali ficou claro quem era a mãe verdadeira da criança. E naquele momento todos viram o rei Salomão como um homem muito sábio, porque a tomada de decisão dele foi imediata e foi de extrema inteligência. E outras situações também. Por exemplo, os juízes, eles tiveram esse dom também, porque eles iriam julgar as pessoas. Moisés teve a palavra de sabedoria, o dom de sabedoria, que foi aonde ele teve que tomar grandes decisões, mediante a dificuldade que ele estava enfrentando. Deus sempre estava direcionando ele, mas ele tinha que tomar decisões. As decisões mais fáceis cabiam para ele, as decisões mais difíceis ele levava diante do Senhor. E ali ele estava cansado também. Veio Jetro, seu sogro, nós sabemos da história, o ajudou, o auxiliou, direcionando para que ele levantasse homens capacitados para que pudesse julgar as causas mais simples, porque ele estaria fadigado. E entre outras situações também. Esses dons buscam a orientação divina para a igreja do Senhor na terra. Os dons de revelação têm a finalidade de capacitar pessoas escolhidas por Deus para transmitir ao povo uma sabedoria superior à sabedoria humana, um conhecimento superior e um entendimento superior do mundo espiritual. Jeremias 33:3 diz assim: buscar-me-eis e achareis. Aleluia. Para mais exatidão, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O dom de revelação, ele vem para mostrar o que está escondido, o que está oculto. O Senhor, ele fala na palavra dele que não existe nada oculto aos olhos do Senhor que não venha a ser revelado. O que está oculto e escondido é o que está sendo, aleluia, manifestado pelo pecado. O Senhor, ele revela as coisas para o homem porque ele quer trazer à tona, ele quer chamar para um conserto. Quando Deus revelava os pecados de Israel,
ele chamava logo em seguida, quando ele levantava o profeta para revelar, ele falava para o profeta o pecado daquela nação, o pecado daquele povo. E o profeta ia e diante do povo anunciava o pecado, revelando através de Deus o pecado. E já, aleluia, Deus dava um decreto de arrependimento. E que se não houvesse arrependimento, Deus estava anunciando um juízo, um porvir, um juízo futuro, um julgamento futuro. O dom de revelação, ele vem em benefício de todos, aleluia. Para que o profeta, geralmente, esse dom é usado por um profeta. Porque Deus não vai revelar, a primeira coisa, o dom de revelação é para quem tem coragem. Se Deus me revelar algo em favor de alguém, eu vou ter que ter coragem para transmitir para aquela pessoa. Deus não tem compromisso com covarde, mas tem compromisso com homens e mulheres que são, aleluia, corajosos. Se você vê, aleluia, alguém se travar diante de uma mensagem que Deus está mandando falar, é porque aquela pessoa já está se acovardando. É por isso que tem tantos e tantos que estão sendo tratados por Deus por causa de desobediência, porque deixaram de cumprir o que Deus determinou. Aqui, dia de sexta-feira, não só dia de sexta-feira, mas é um dia, aleluia, que é muito forte ao espiritual. Deus tem revelado coisas para nós que o Senhor tem ido no profundo, no escondido de vida de pessoas, e a gente tem transmitido, a gente tem falado para Deus. Sabe por quê? Porque eu não quero que Deus cobre de mim. Eu vou transmitir o que Deus manda falar, o que Deus manda dizer e o que Deus me mostra. Porque eu não quero ser cobrado porque aquela pessoa, ela precisa ser edificada por Deus. Esse dom, eu preciso entender que Deus entregou o dom para mim, para que eu use esse dom em benefício de outra pessoa. Não é o meu benefício. Não é porque é bonito, é legal. Tem pessoas que acreditam, se ensoberbecem por causa do dom, porque começam a se achar superiores aos outros. O dom, assim como ele é dado, o Senhor ele tira também. Em benefício de alguém, em benefício de um grupo, em benefício de uma sociedade, em benefício da igreja do Senhor, para edificação da igreja. Se aquela pessoa estiver usando indevidamente, perde. Eu vi no decorrer da minha caminhada, Deus tirar de um jovem, ele tinha um dom maravilhoso de revelação. Ele tinha visões tremendas no espiritual. Mas como ele não passava, ele não transmitia para quem Deus mandava, Deus começou a revelar que transmitia para ele, mas ele não estava transmitindo, e começou a usar profeta. E os profetas que iam diante daquele menino, daquele rapaz de 17 anos de idade, um obreiro da casa do Senhor, ungido, consagrado como obreiro, ele não transmitia com medo, com vergonha. E aí Deus foi cobrando, ele não transmitia, até que Deus retirou. E ele quando eu ainda estava no ministério, ele sofreu muito por causa daquela situação, ele se sentia vazio. E a gente via o sofrimento dele. Mas foi devido à desobediência dele que aconteceu aquilo. Amém? A palavra de sabedoria se manifesta com intensidade na vida de Salomão. 1 Reis 3:28. 1 Reis 3:28. Abra lá junto comigo. Reis, capítulo 3. E todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Fala sobre essa passagem que eu citei aqui, sobre as duas mulheres que foram levadas diante do Senhor para que ele julgasse a causa delas.
por causa da criança. Então, se tiver um tempo depois, leia lá essa passagem muito interessante. A sabedoria de Deus na vida de Salomão. A palavra do conhecimento e discernimento de espíritos se manifestam de forma intensa nos mistérios dos profetas Eliseu e Daniel. 2 Reis 6, 8 a 23. Pastora Renata. 2 Reis, capítulo 6, do 8 a 23. Eu vejo lá em Daniel 17. 6, 23. Do 6 a 23, é? Sim. 6, do 8 a 23. E o rei da Síria fazia guerra em Israel, consultou os seus servos, dizendo: Eis que tal em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou o rei de Israel, dizendo: Guarda-te de passagearei por tal lugar, porque os sírios desceram ali, pelo que o rei de Israel enviou aquele lugar, de quem o homem de Deus lhe falará, de que o que tinha avisado, e guardou ali, não uma nem suas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou seus servos, e lhe disse: Não me fareis saber que dos nossos é pelo rei de Israel. E disse um dos seus servos: Não é o rei, o meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Mas saber que o rei de Israel, as palavras que tu falarás na tua câmara de dormir. E disse: Vai ver onde ele está, para que eu envie e mande trazê-los. E fizeram saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá um cavalo e os carros, um grande exército, os quais vieram de noite, cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. E então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E disse-lhe: Não temas, porque mais são os que maior que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te essas gente que dê cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Amém. Aqui eu vou continuar. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem esta a cidade. Segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram. E eis que estavam no meio de Samaria. Amém, povo de Deus? Importante que vocês entendam isso aqui, ó. No versículo 12 diz assim: Respondeu, a situação era a seguinte: o rei da Síria fez guerra a Israel. Entrou e pediu conselho com seus oficiais, disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, que era Eliseu, mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te,
de passagens por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel ia passar e fez guerra contra os sírios, ia passar por um determinado lugar. O profeta Eliseu, o Espírito de Deus revelou para o profeta Eliseu na casa dele. Provavelmente ele estava em oração. E o Espírito de Deus mandou que o profeta fosse e avisasse o rei de Israel que não passasse por aquele lugar. Então o rei de Israel obedeceu e não passou. Já estava o cerco armado, a emboscada estava armada para ele, mas ele não passou. Isso não aconteceu só uma vez. Foram várias vezes que aconteceu. O rei da Síria ficou revoltado com aquela situação. Mandou chamar, ele acreditou que tinha alguém no meio da Síria, do exército da Síria, que estava delatando, estava contando os planos do rei para o rei de Israel. Só que um homem, olha só, olha a revelação da palavra aqui. Um dos servos daquele rei foi até ele e disse assim: ninguém, ó rei meu senhor, não é ninguém do nosso meio, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir, ou seja, dentro do quarto. Agora, o interessante dessa passagem é como o servo do rei da Síria sabia que o profeta Eliseu, Deus estava revelando para o profeta Eliseu, a não ser pelo próprio Deus também. Aleluia. Deus, ele revela tanto para um quanto para o outro. Sabe por quê? Porque o nome de Deus ia ser exaltado, foi exaltado naquela situação. Deus deu um grande livramento para Israel, para o rei de Israel, naquela guerra, naquela situação. Assim como Deus revelou para o profeta, revelou para o servo do rei, para ele fazer saber que Deus falara através de um profeta, que existia profeta naquele lugar. Ou seja, se existia profeta, existe Deus. Quando existe um profeta de verdade, é porque Deus está naquele lugar. Aleluia. Agora olha só, no 16, ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco. Eles viram, e aí o exército sírio saiu em direção a Samaria e cercou a casa do profeta, para querer matar Eliseu e o seu servo, que era Geazi. Geazi acorda aí com muito medo, vendo aquela situação, cerco armado. Ele estava vendo com os olhos carnais, ele não estava vendo com olhos espirituais. O profeta pega e ora e pede para Deus abrir os olhos do seu servo para que ele visse. Ele disse: é maior é os que estão conosco do que aqueles que estão com ele. E quando Deus abriu os olhos do servo do profeta, ele viu carro de fogo, cavalo de fogo, um exército naquele lugar cercando aquela casa. Glória a Deus, aleluia. Aí o profeta, ousado e usado, pede para que Deus cegasse aqueles homens do exército sírio. E foi o que aconteceu. Quando eles ficaram cegos, o profeta sai e fala para eles: olha, vocês estão no lugar errado. Vão comigo que eu vou levar vocês para o lugar certo. E eles seguiram o profeta e chegaram até Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, que estava o exército de Israel, olha só, essa passagem é muito linda. Quando eles chegaram lá, eles viram, o profeta pede pela segunda vez: Senhor, antes ele pediu para cegar, agora ele pede para que eles vejam. Senhor, abre os olhos desse homem para que eles vejam onde eles estão. O Senhor ouviu a voz do profeta e fez com que eles vissem. Quando eles viram, eles ficaram aterrorizados, sabendo do lugar onde eles estavam. O rei de Israel queria matar aqueles homens, mas Deus mandou que o profeta determinasse para o rei o seguinte: que não era para eles ferir todos. E então eles feriram só alguns soldados e outros não. Eles ordenou que o rei levasse para dentro do palácio.
O rei levou para servir um banquete para ele. E eles liberaram aqueles homens para que eles voltassem até o rei da Síria, para contar o que Deus fez naquele lugar. Vocês estão entendendo como o dom ele é usado por Deus verdadeiramente em benefício de um povo, de uma situação maior do que aquela pessoa está esperando? Se hoje, aleluia, todos os profetas que ainda tem profeta nessa terra verdadeira, serem usados por Deus, forem usados verdadeiramente. Hoje a gente estava conversando sobre a situação que aconteceu no Brasil eu estava conversando com a minha esposa depois das eleições. Foram tantas profecias, tantas revelações, e ela estava falando, eu não vi nada acontecer, e eu falei para ela o seguinte: olha, as profecias verdadeiras, aqueles que foram de Deus, vai acontecer. O que não for de Deus não vai acontecer. E tem outra coisa também. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus ele está para voltar, mas antes da volta, a palavra ela mostra que vai ter que acontecer, o anticristo ele vai ter que surgir. Ele vai ter que surgir. Então assim como o caminho está sendo preparado para a vinda do Senhor, o caminho do anticristo está sendo preparado pelos filhos de Belial, os filhos da treva. É necessário que aconteçam também situações adversas à nossa vontade. E ali eu citei o seguinte: Deus operou sinais e maravilhas, que a gente está falando de operação de maravilhas, no Egito, dentro do Egito. Deus não tirou o povo do Egito para fazer os sinais. Os hebreus estavam lá, vendo os sinais de Deus, as maravilhas de Deus. Ou seja, o Brasil não é melhor do que todas as outras nações. Será que só a nossa nação não vai passar por certas situações adversas? É necessário que o caminho, a agenda global, a nova ordem mundial, ela seja instituída nas nações. Não tem jeito, a gente não vai poder fugir disso. Vai ter que acontecer. Agora, Deus protegeu o povo hebreu dentro do Egito. Eles foram protegidos. Assim é a igreja do Senhor. Não vai acontecer nada com nós. Nós vamos ser poupados, nós vamos ser protegidos por Deus, assim como nós estamos sendo todos os dias. É por isso que a revelação vem, é por isso que a profecia vem, para a edificação da igreja como um todo. Amém, povo de Deus? Amém, aleluia. Isso na vida de Eliseu. Na vida de Daniel também aconteceu. Vamos lá para Daniel capítulo 1, 17. Eu não tenho mais tanto tempo. 1, 17. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Deus deu a Daniel mais dons do que Sadraque, Mesaque e Abednego. Amém? Amém, aleluia. Em benefício de um todo. Não foi em benefício de Daniel. Foi em benefício daquela nação, daquele povo de Israel. Em benefício de uma nação. O Daniel, ele lançou profecia futura que vai acontecer ainda. O Deus da Bíblia é o Deus das grandes revelações. Em Daniel 2, 19 e 22, a palavra de Deus afirma que então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou a Deus, o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está entre as trevas, e com ele mora a luz. O Senhor, ele revela o profundo e o escondido, mas não é porque você quer, é porque ele quer revelar.
Nós precisamos entender que o dom, ele é de Deus. Ele nos usa em seu favor quando Ele quer. Não é como eu quero. Não é quando eu quero. Não é quando você quer. Não é como você quer também. Amém? Amém. Segundo ponto. Os dons de poder. Os dons de poder são dons sobrenaturais, pelos quais o poder de Deus se manifesta, a fim de transmitir uma resposta miraculosa através de uma intervenção, até mesmo na natureza física. E aí, vamos citar agora a abertura do Mar Vermelho. O profeta Moisés foi diante de Deus, vendo o que vinha atrás dele. E Deus fala assim para Moisés, Êxodo 12. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. No versículo 14, Êxodo 14, 15, 16. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar, em seco. No 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Ele mandou que Moisés levantasse o seu cajado, e quando ele levantou os mares, o mar se fendou, se abriu. Poder, sinais e maravilha de Deus na vida de Moisés. Aleluia. Lá em Josué capítulo 3, fala sobre a travessia do Rio Jordão. Lá, quando os sacerdotes que carregavam a arca foram na frente do povo, tocaram as águas se abriram. Criou-se um paredão do lado direito e eles passaram. Os sacerdotes entraram e pararam no meio do Jordão. E no meio do Jordão ali eles ficaram, esperaram o povo passar para o outro lado, aleluia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sinais e maravilha de Deus. Aqui nós poderíamos citar inúmeras operações de poder e glória de Deus. O Senhor Jesus, a face dele se transfigurou no monte. O Senhor mandou parar o mar, aleluia, mandou parar a tempestade. O Senhor fez sinais de maravilha na terra em poder e glória de Deus, através dos seus profetas, através do Senhor, do seu Filho e através dos apóstolos, e continua fazendo até os dias de hoje. Basta nós crermos. Todos esses dons são distribuídos às pessoas pelo Espírito Santo, de acordo com sua própria vontade, para benefício e crescimento da igreja, o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 11. Em benefício de todos, como eu estou falando. Não é em benefício de uma pessoa, mas em benefício de um corpo, que é um corpo de Cristo, que são vários membros que fazem parte do corpo de Cristo. Os dons de poder são o dom da fé, os dons de curar, o dom de operação de maravilhas, o dom de poder e manifestação de forma intensa na vida de Moisés, Elias, Eliseu, Jesus, apóstolo, Pedro, Felipe e Paulo. Em Romanos 15, 19, Paulo menciona a operação destes dons de poder no seu ministério, dizendo: pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho pregado ao Evangelho de Jesus Cristo. Paulo estava citando sobre os sinais que Deus fazia no ministério dele. E ele dava testemunho, aleluia, do que Jesus tinha feito e do que Jesus estava no Espírito de Deus, do que Deus fazia no ministério dele. Glória a Deus. Os sinais de Deus, os prodígios que são feitos por Deus na minha vida e na vida daqueles que eu vejo que Deus faz, é para a glória de Deus, não é para a minha glória.
Não é para eu me exaltar, é para que benefícios de outras pessoas. O dom de cura é porque tem pessoas que precisam de cura, que não vão precisar passar pela mão de um médico, ou que já passaram e foram, aleluia, já foram Aleluia. a palavra fugiu. Já foram diagnosticadas com uma doença que é mortal. O médico disse, olha, não tem mais jeito. Mas Jesus, ele vem e usa um servo seu para curar, é apenas um toque. Os apóstolos colocavam as mãos, hoje nós colocamos a mão e o Espírito de Deus, ele toca e cura. Ele cura através de uma palavra, ele cura através de um toque, ele cura através da presença, ele cura através de uma água que está aqui consagrada. Ele cura através, aleluia, do óleo ungido, óleo da unção. Ele cura através do vinho na Santa Ceia. E outras formas o Senhor, ele cura. A mesma coisa acontece com a libertação, é o poder, a manifestação do poder de Deus. É por isso que existe, Deus levanta um ministério como esse, de cura e libertação, para que seja manifestada na terra o poder e a glória de Deus, porque as pessoas não querem mais trabalhar com cura e libertação. São poucos. Se você parar e for fazer uma análise dos ministérios por aí afora, poucos trabalham cura e libertação, não querem mexer, não querem trabalhar com isso. Mas o ministério de Jesus não foi de cura e libertação? E por que eu não vou querer fazer? Porque se Jesus é o meu exemplo, eu não sou seguidor de Cristo, eu não sou discípulo do Senhor. Os dons não foram manifestados na minha vida, não foram entregues na minha vida em benefício de outros. Então meu querer não vale mais nada. O que vale é o querer de Deus. Eu tenho que usar em benefício de outras pessoas que estão precisando, aleluia. E assim, nessa fé, eu admiro. Agora eu vou citar um ministério. Eu admiro muito o ministério o Mundial do Poder de Deus. Porque é manifestação da glória de Deus. Podem falar o que quiser, eu não falo contra o ministério. Outro, Universal também. Eles trabalham muito a libertação na Igreja Universal. Mas muita cura e milagre também. Mas na Igreja Mundial o Poder de Deus é lindo a manifestação. Poder, por isso que o nome é Poder de Deus. Ele criou, o apóstolo criou esse ministério para exaltar o poder de Deus. Quando você vê a oração, é tremenda. É um exemplo para ser seguido. As coisas boas a gente deve seguir. Está dentro da palavra, eu vou seguir. O que o profeta Elias fez? Ele curou, ele libertou, eu vou seguir, eu vou fazer também, vai dar certo. Se Deus quiser fazer, ele faz. Jesus, eu não sigo os passos de Jesus. Como é que Jesus fez? Claro que tem coisas que a gente não vai fazer, né? Só o Senhor Jesus, ele teve autoridade para fazer. Aí vem a questão da autoridade também, numa determinada situação. Mas existem lugares que é lindo a manifestação da glória de Deus. A gente ouve testemunho de cadeirantes que levantaram quando entraram no lugar, quando o pastor tocou. Poder de Deus. É a manifestação da glória de Deus na terra. Deus, ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo Deus e ele vai operar cada vez mais. E nesses últimos tempos vai ficar mais forte a operação dos sinais e maravilhas do Senhor. Terceiro e último ponto. Os dons vocais. Quando a gente fala de dons vocais, a gente fala sobre profecia, mas as pessoas tendem a confundir com canto. Canto é um talento. Canto é um talento. Um talento que Deus deu para a pessoa, e esse talento ele é desenvolvido dentro da casa do Senhor. Dons vocais é um dom de expressão. A palavra são os dons do Espírito Santo manifestando através de expressões vocais ou orais, que são o dom
de profecia, o dom de interpretação de língua e o dom de variedade de língua. Eles são três. Os dons vocais são três: dom de profecia, dom de interpretação de línguas e o dom de variedade de língua. Dom de profecia. Uma outra ocasião a gente vai especificar, entrar dentro do... Eu quero apresentar um assunto sobre o profeta e a profecia. Um estudo sobre o profeta e a profecia dentro da escola profética, amém? Uma outra oportunidade a gente vai se aprofundar nisso aqui. Para a gente entender, existem duas coisas que são distintas: a palavra profética e a profecia. A palavra profética é aquela que eu digo, que eu lanço uma palavra, a palavra ela tem o poder do espiritual, ela foi lançada, pode ou não acontecer. Um exemplo, eu disser para você: olha, nessa semana tu vai ser abençoado em nome de Jesus, o Senhor vai abrir as portas do céu, vai derramar bênção sobre a tua vida. É uma palavra profética, Arabaxori. Agora, quando é uma revelação profética, é Deus revelando, é Deus profetizando, usando a boca do profeta. Lembra que vem da mente e sai pela boca. A palavra, Deus ele fala assim, ó: assim diz o Senhor, ou assim diz o Senhor dos exércitos. E o próprio Deus, o próprio Espírito Santo, ele manda a gente falar. Assim diz o Senhor, fala assim, 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 diz assim, assim, assim. Aí as palavras são colocadas na boca também. Tem um mistério. Quando você que entrou, porque você entende sobre esse assunto. Você que não entende, a gente vai se aprofundar num determinado momento. É preciso entender que Deus fala através da boca do homem. Deus é Espírito. Ele coloca as palavras na nossa boca, o Espírito Santo, e também nos usa para falar para alguém, para anunciar a vontade dele para alguém. É um mistério tremendo de Deus. Vem na mente a palavra e aí a gente fala o que Deus nos manda falar. Amém? Amém. Interpretação de línguas. No capítulo 14 de 1 Coríntios, diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Em espírito ele fala em mistérios, que é o dom. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. A profecia ela vem para três coisas: edificar, exortar e consolar. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. O falar em línguas edifica a mim mesmo, o espírito, a minha. Só aquela pessoa que está falando em línguas está sendo edificada. Mas a profecia edifica a igreja como um todo. É por isso que quando Deus toma alguém em profecia, é necessário abaixar o som. É necessário ficar em silêncio para entender o que aquele profeta ele vai falar, o que Deus vai falar através dele. Eu quisera, o apóstolo Paulo falando, que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizeis. Ele dá a suma importância para a profecia. Pois quem profetiza é superior a quem fala em outra língua, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Quem fala agora é diferente. Quando a pessoa fala em mistério de Deus, Deus usa a boca, Deus usa uma pessoa para profetizar também em línguas estranhas. Deus usa uma pessoa para falar em mistério. Ali está saindo uma profecia. Mas Deus só vai usar daquela forma se tiver alguém para interpretar.
Deus vai usar daquela forma se tiver alguém para interpretar. Agora eu fico triste que no meio da igreja do Senhor todos os dons estão repartidos. Mas a pessoa que interpreta, ou as pessoas que interpretam, elas se calam, elas não falam. Porque tem vergonha, tem medo, porque acham que ninguém vai aceitar. E aí a pessoa retém. Mas ela está entendendo o que está saindo na boca daquela pessoa. Eu tive a oportunidade de ver isso. Eu não tenho, confesso para o Dona Marinô, eu não tenho esse dom de interpretação, mas eu peço a Deus que me dê, porque eu quero ser usado dessa forma também. Mas eu estive em um culto. Um pastor, um amigo nosso, foi pregar. E quando ele terminou a mensagem, ele começou a falar em mistério. O pastor, presidente do ministério, um amigo meu, ele estava do meu lado sentado. Ele levantou de repente. Eu não sabia o que ele ia fazer. Ele foi na direção do pastor que estava falando em mistério no púlpito. E tocou nele. E ali ele começou a traduzir a profecia em mistério. Interpretou o que estava sendo falado. Deus lançou uma profecia naquele dia, não foi filmado, infelizmente. As missionárias que estavam acompanhando o pastor filmaram só até o momento da pregação dele. E quando ele encerrou a pregação, foi quando Deus tomou ele no mistério, elas não filmaram essa parte. Mas Deus lançou uma profecia e falou sobre o Brasil. Eu não me recordo bem ao certo o que Deus falou sobre o Brasil, mas o que marcou para mim foi sobre a China. Deus falou através daquele pastor que ele ia entrar dentro da China e ia destronar o rei daquele lugar. Ele ia entrar. Deus vai entrar na China. Pode ter certeza, porque Deus falou. Se Ele falou, Ele vai cumprir. E falou sobre... Se eu não estou enganado sobre o Brasil, foi a questão que aconteceu agora. A questão das últimas eleições. Mas foi tremendo naquela noite. A unção, a presença de Deus que tomou conta daquele lugar foi tremenda. Foi algo... Eu tive essa oportunidade de ver isso acontecer. Aí no monte de oração também, nós estávamos no monte de oração em uma campanha. Eu estava dirigindo a campanha, Deus me direcionou para um monte para dirigir uma campanha. E tinha alguns servos junto com a gente naquele dia, naquele lugar. E Deus começou a tomar uma irmã, a irmã em mistério. Ela começou a falar no mistério lá, e a gente, tomado pela glória de Deus, a gente não percebeu. Mas eu parei, de repente Deus fez eu parar e comecei a observar. O servo esposo dela foi e parou, levantou a mão de profeta e começou a interpretar o que estava falando ali. O que ela estava falando. Foi tremendo também. Ele interpretou a língua, ele tem esse dom. É muito lindo, é um mistério. Eu acredito que é um dos mistérios de Deus mais lindos é esse nesse momento. Né? Não estou dizendo que é o maior, mas é muito lindo. Você que tem esse dom, não se prive quando Deus mostra. Alguém for usado em mistério dentro da igreja, vai lá e interpreta. Interpreta, te levanta do teu assento sem medo e fala o que Deus está falando. Amém? Vai edificar a igreja do Senhor. Continuando aqui. Agora, porém, irmãos, se eu for convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? No versículo 6 do 14 de 1 Coríntios. Se vós não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina, é assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se for tocado, o que se toca na flauta ou cítara? O que Paulo está dizendo aqui é que
cada dom ele tem que ser usado no momento certo e na hora certa, organizadamente. É tanto que ele fala mais à frente sobre a necessidade da ordem do culto. Quando um profetizar, o outro tem que se calar, porque senão fica uma mistura de profeta, a gente não vai entender nada. E hoje acontece isso dentro das igrejas. Quando um profetizar, todos têm que se calar para ouvir o que está sendo falado na profecia. Salvo quando eu for entregar uma profecia individual. Tudo bem. Mas se for uma profecia coletiva, um profeta, o espírito está sujeito ao profeta. O profeta que se levantar para profetizar, o outro tem que se calar. É assim que é a organização do culto. E Paulo fala também em relação aos dons em face dos visitantes da igreja. Tem pessoas que não têm o discernimento espiritual, estão chegando do mundo, não entendem nada sobre mistério, sobre espiritual. Aí vai alguém, pega e vai lá profetizar para aquele homem. Aí eu pergunto para você, a pessoa vai entender? A não ser que ela já tenha um certo discernimento espiritual. Mas se não tiver, ela não vai entender nada. Primeiro que o nosso linguajar de crente é muito diferente das coisas do mundo. A gente fala coisas que são sobrenaturais de Deus, né? É vaso, é labareda de fogo, e assim sucessivamente. Coisas que só termos usados entre nós. São coisas nossas. Alguém que vem lá de fora não entende o que é vaso. Não vai entender o que é varão. Não vai entender o que é labareda de fogo. Não é verdade? Então a gente tem que ter esse cuidado. E Paulo fala sobre isso no capítulo 14. Amém? Leia o capítulo 14. O meu tempo ele já se esgotou. Eu vou só concluir o estudo de hoje, mas a gente poderia se aprofundar em uma outra oportunidade. Quem sabe um dia eu prego sobre isso aqui. Estes 3 dons transmitidos através da língua são os dons da comunicação divina para edificação pessoal do portador do dom e para edificação e exortação espiritual da igreja. O dom de profecia, de língua, de variedade de língua. Em 1 Coríntios 14, Paulo aconselhou os crentes buscarem com zelo os dons espirituais, dando um destaque especial ao dom de profecia, dizendo: seguir o amor, procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Em Atos 19:6, Lucas revela a operação dos dons vocais em Éfeso, dizendo: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Lucas ele foi testemunha de muitos e muitos, é tanto que ele relatou. Então, o relato de Lucas mostra que Paulo colocou a mão e ali ele ministrou o batismo sobre aquelas pessoas. Ele falou, provavelmente eu não sei a forma que ele ministrou o batismo, mas eu, quando ministro batismo com o Espírito Santo, eu ministro que venha fogo, que venha o fogo de Deus, que seja batizado com fogo, com o Espírito Santo. É assim que eu ministro. Eu não sei qual forma Paulo usou. E eles que receberam, eles começaram a falar em línguas estranhas e profetizaram. Aleluia. É um sinal também do batismo, a profecia. Essa profecia ela pode vir através do mistério, do falar em mistério com Deus, ou através de profecias. Lá em 1 Samuel, capítulo 19, versículo 8, fala que Saul, uma das investidas contra Davi, no versículo diante diz assim: tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus, do versículo 18, 1 Samuel capítulo 19, versículo 18, diz assim: assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá, e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera.
E se retiraram ele e Samuel e ficaram na casa dos profetas. Eles ficaram na casa dos profetas, onde os profetas eram ensinados. É por isso que nesse ministério aqui nós iremos implantar a escola de profetas. Nós vamos ensinar as pessoas a ser, como é profetizar, o que é ser um profeta. Tem muitas pessoas que acham que todos são profetas, não são. Existem sacerdotes da casa de Deus que não são profetas. O profeta, ele é um ministério diferente. Nós vamos falar quarta-feira sobre os dons ministeriais. Amém? Amém. E lhe contou tudo quanto Saul lhe fizeram. E se retiraram, e ficaram na casa dos profetas. Foi dito a Saul: eis que Davi está na casa dos profetas em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel, que lhes presidia. Samuel era o presidente da escola. Presidia a administração naquele momento. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul. E também eles profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou: onde está Samuel e Davi? Responderam: eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá. Saul foi para até lá. E o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava, até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel. E sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz: está também Saul entre os profetas? Eles perguntavam entre si. Ou seja, Saul também é um profeta? E Saul era um profeta de Deus também. Porque todo aquele que profetiza, mas não é por Deus, pelo Espírito de Deus, é um profeta. Um sinal de que aquela pessoa é um profeta de Deus é o Espírito de Deus falar através de profecia, através dele. Entendeu? Amém, povo de Deus? Amém, aleluia. É um sinal. Então, ou seja, existem palavras de profecia que são lançadas, mas existe a profecia, que é o Espírito de Deus usando a boca do homem para anunciar a sua vontade na terra. É diferente. Glória a Deus. Glória a Deus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu glorifico a Deus pela sua vida que está nos acompanhando, nos seguindo pela rede social, através dessa live. Compartilha, comente, para que outras pessoas sejam edificadas. Espero ter, aleluia, através da minha vida, espero estar edificando a sua vida. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar aqui. Que você seja tremendamente edificado através do nosso ministério, através dessa mensagem, que o Senhor tenha aberto o seu entendimento aos dons espirituais, que você venha a ser mais usado diante de Deus agora, que você venha ser usado com o discernimento e com o entendimento. Glória a Deus. Eu não me aprofundei por falta de tempo. A gente poderia ter conversado um pouco mais sobre o discernimento. O discernimento espiritual, ele traz clareza no que está acontecendo, no profundo, no oculto e no escondido. Existem situações que a gente tem acompanhado, inclusive nas redes sociais esse dia, no Facebook, foi postado um vídeo, e eu fiz um comentário sobre isso lá. Alguém filmando uma expulsão, entre aspas, de um demônio falando na boca de uma moça. Agora, a situação, a gente via que aquela situação estava armada. Desnecessário filmar uma situação dessa, expor, mesmo que se fosse verdade, que não era verdade. Porque o Espírito Santo de Deus revela, né? O que é espiritual, a gente tem discernimento, a gente sente aquela presença maligna. Assim também quando o inimigo, tem pessoas que falam que não usa,
Ele não usa a língua estranha porque é do Espírito Santo de Deus. Mas ele imita a língua estranha. E quando você ouvir uma língua diferente, você pode ter certeza que é uma presença maligna na vida daquela pessoa, usando ela para envergonhar o povo de Deus dentro da casa de Deus. Eu já vi muitas situações. Eu já vi uma líder de um terreiro de Umbanda entrar dentro de uma congregação. Entrar vestida de branco, normal, não toda de branco, uma camisa branca, e se portou como qualquer servo de Deus ali. E no momento do mover do Espírito de Deus, ela começou a falar em línguas. Começou a falar em línguas naquele lugar. E só que eu estava ali como visitante. E quando a gente vai como visitante, determinadas situações a gente não faz. A gente deixa que o povo tem que fazer, né? Que é os obreiros. Eu, na hora, eu confesso que não tive esse discernimento. Porque eu não prestei muita atenção nela. Depois, começaram a conversar a respeito dela. Depois do culto, outros dias. E quando falaram quem ela era, eu não conhecia, eu falei, não pode, então tem alguma coisa errada. Como é que ela entra dentro da igreja, sendo que ela é líder de uma outra situação, e fala em línguas? É estranho. Eu não creio que era o Espírito Santo de Deus que estava ali. Mas ninguém foi até ela. Mas amém. E já vi também, na frente de um altar, a pessoa possessa, manifestada por um demônio, e dançando, igual como dança no terreiro. As pessoas, dos pastores que estavam no altar e o profeta da noite não perceberam, ainda colocou a mão, profetizou na vida dela. Quando ele colocou a mão, que ela começou a fazer isso. Eu, na hora, aí com a minha esposa, a gente teve discernimento, ela estava manifestada. Eu não sei se perceberam e não fizeram nada porque não queriam batalhar, né? Porque é batalha e já depende da situação, é muito forte. Você expulsar demônio, porque tem legião, muitas vezes a legião é muito cansativo, desgastante. E as pessoas não querem fazer, mas eu vi isso na frente do altar, no lugar onde eu fui. Eu saí de lá também, não falei nada, porque muitas vezes a gente fala, a pessoa não acredita. Amém, eles trabalham com cura e com libertação, e uma hora ou outra eles vão perceber. E foi embora. Mas isso acontece, infelizmente. Por isso que Deus dá um discernimento para nós. A gente tem que pedir que Deus mostre, não deixe a gente ser enganado. Para que a igreja do Senhor seja edificada, né? Só que hoje a gente tem que ter muito cuidado, né? Eu não posso chegar... Existem situações que a gente não pode ir, não pode fazer. Eu não posso entrar dentro de uma congregação de um pastor e chegar lá e querer impor a mão nas pessoas, fazer. Tem que pedir autorização. Se o pastor autorizar, a gente faz. Mas tem os obreiros do lugar para isso. É por isso que a gente tem que instruir, ensinar. E o Espírito, o Senhor, Ele capacita e o Senhor, Ele dá o conhecimento. E eu dou. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos orar e agradecer a Deus por mais um culto na sua presença. Aleluia, Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, diante da tua presença, Pai, estamos aqui gratos a Ti, Senhor, pelo teu ensinamento, Senhor, que nos ensinou nessa noite, Jesus. Continua abençoando o teu filho, Senhor, dando sabedoria, capacitação, Senhor, que o teu reino cresça, Pai. Aleluia, Jesus. Que teus filhos sejam abençoados, Pai. Amém. A cada dia, Senhor.
Guarda o teu filho, Senhor. Acampa teus anjos, Senhor, ao redor dele, Senhor. Dissipa, Senhor, todo o poder das trevas contra a vida dele, Senhor. Em toda a retaliação, Senhor, do inimigo contra a vida dele, Senhor. O Senhor venha desfazer todo o mal, em nome do teu Filho amado Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Recebe nosso louvor, recebe, Senhor, nossa adoração a Ti, Senhor Jesus. Muito obrigado. É no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que está nos acompanhando, coloque suas mãos em ato de receber. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, recebo. O grande amor de Deus eu recebo. A consolação, o Espírito e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia, Jesus. Seja abençoado grandiosamente hoje, amanhã e sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde durante todas as resto dessa semana. Sexta-feira, nos acompanhe, nós teremos o culto de cura e libertação. Sexta-feira forte. Vai ser forte, em nome de Jesus. Amém, aleluia.